Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música, e hoje a gente vai falar de um disco clássico que acabou de fazer, na verdade, 40 anos. É um dos discos mais importantes da história do rock alternativo. Estou falando de Psycho Candy, o LP de estreia do The Jesus and Mary Chain. Por que esse LP é tão importante, né? Esse disco sai no finalzinho de 85, né? E ele marca, não é a estreia discográfica do Jesus and Mary Chain, porque eles já tinham alguns singles, né? Mas é o primeiro LP dessa banda escocesa, né? Essa banda escocesa formada por dois irmãos, né? O Jim Reed e o William Reed. Jim Reed é basicamente o vocalista da banda, toca um pouco de guitarra também. O William Reed é o guitarrista da banda e canta uma ou outra música, né? Mas basicamente o Jim Reed é o vocal e o William é o guitarrista. Nessa época o Jesus and Mary Chain tinha também o baixista Douglas Hart e na bateria ninguém menos que Bob Gillespie. Se você conhece o Bob Gillespie, lembra desse nome, claro, ele é o vocalista do Primal Scream, né, mas ele foi durante muito tempo baterista das primeiras formações assim do The Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain se forma na Escócia, né, esses dois irmãos que eram obcecados por música pop e também pelo lado mais, digamos, pesado e distorcido da música. Eles amavam Velvet Underground, adoravam a repetição do Velvet Underground, né? Mas eles adoravam Stooges, adoravam todo esse rock de garagem americano, super pesado, MC5 e tal, mas eles tinham também um gosto muito apurado assim pelo pop, né, por músicas como bandas como The Beach Boys, né, pelas girl groups dos anos 60, Ronettes, eles idolatravam o Phil Spector, aquele produtor e tal. Então eles adoravam então esses dois lados da música, digamos assim, um lado mais pesado e sombrio, né, que era com Velvet Underground, Stooges, MC5 e tal, essa psicodelia, esse proto-punk americano, assim, e também esse lado pop, Beach Boys, as melodias, né, Dion, Sam and Dave, adorava soul music também, adoravam os girl groups, como eu falei, e o Jesus and Mary Chain começou a criar uma música que meio que misturava essas duas coisas. Naquela época não era muito como eu posso dizer, não era muito comum você ter uma banda que era abrasiva, agressiva e ao mesmo tempo tinha um lado doce, né? Você tinha bandas que eram mais pesadas, bandas mais rápidas e bandas que eram mais, digamos assim, pop, né? Mas o Jesus and Mary Chain conseguiu uma coisa muito, muito rara, que foi fazer um disco que é super pesado às vezes, né, com guitarras super distorcidas, montanhas de distorção, uma guitarra gravada em cima da outra ali, né? E que, no fundo, tinha melodias super doces, inspiradas ali pelo Brian Wilson, por essa pegada mais do pop americano dos anos 60 também. Então foi uma novidade, assim, né? Foi uma coisa assim muito, muito nova. No início da carreira do Jesus and Mary Chain, os shows eram muito curtos e muito problemáticos, né? Eles costumavam fazer shows de 15, 20 minutos, assim, de costas para o público. Tem descrições, assim, de shows que terminaram em caos, em briga, sabe, lugares destruídos, o público revoltado com a microfonia da banda, né? Que era uma coisa realmente muito intensa e tal. Mas com o Psycho Candy eles conseguiram juntar essas duas vertentes, assim, né? E o disco é meio que uma obra-prima, né, galera? Ele tem assim, você pegar as melhores músicas do Jesus and Mary Chain, muitas delas estão em Psycho Candy. Just Like Honey, né? Uma música, uma balada lindíssima, né? Que começa com uma bateria que claramente imita Be My Baby, das Ronettes, né? Produzida pelo Phil Spector. E essa música foi depois, digamos, ganhou uma nova dimensão de popularidade por causa do filme Encontros e Desencontros, né, da Sofia Coppola, que ela é usada numa das cenas de encerramento, belíssima e tal. Mas tem Taste of Cindy, Never Understand, que foi um dos primeiros singles deles, Inside Me, You Trip Me Up, uma música maravilhosa, né? Que disco realmente fantástico, né? É o Psycho Candy. Eu já recomendei aqui, mas vou recomendar de novo. Se você curte Jesus and Mary Chain, galera, a editora Sapopemba lançou no Brasil esse livro, que eu recomendo demais. Barbed Wire Kisses, né, da Zoe Howe, a história do Jesus and Mary Chain. Eles contam toda a história do Jesus and Mary Chain, eu reli o capítulo sobre o Psycho Candy ontem para gravar esse vídeo, e é muito legal como esse disco foi gravado, né? Basicamente os dois irmãos sabiam que tipo de sonoridade eles queriam ter com esse disco, e eles tiveram muita dificuldade assim para conseguir
que os técnicos e os engenheiros de som entendessem, né, o tipo de som que eles queriam, que era um som, de novo, pesado, abrasivo, violento e tal, mas com um verniz ali de pop, com um verniz de doçura, né? Esse disco realmente marcou a época. E por que, que o Psycho Candy é tão importante? Bom, na minha opinião, o Psycho Candy ele é meio que o marco zero de um gênero musical que surge na Europa, né, um pouquinho depois ali do Psycho Candy, inspirado por esse disco, com certeza, que é o shoegaze, né? Quando a gente ouve My Bloody Valentine, Loop, Ride, todas essas bandas que vieram assim na esteira do Jeezy and Mary Chain, todas fazem esse som atmosférico, esse som com camadas de guitarras uma em cima da outra, assim, né? Exatamente como o My Bloody Valentine, por exemplo. É impossível a gente não pensar que o Psycho Candy mostrou o caminho para todos eles ali, né? Era exatamente o que muita gente estava tentando. Muita gente queria, gostava de punk, gostava de Ramones, gostava da coisa pesada, da repetição, mas também tinha um gosto pop, né? E achava que o punk e o pós-punk não precisavam ser tão agressivos assim. E o Jeezy and Mary Chain realmente acerta a mão nesse disco. É um LP que marcou a época, é um LP que influenciou muita gente, né? Ele também é não vou dizer que é um dos precursores do Dream Pop, porque eu acho que muitas bandas anteriores ao Jeezy and Mary Chain, apesar dele ser um disco de Dream Pop também, né? Quando você ouve Just Like Honey, é uma música de Dream Pop com certeza absoluta. Mas bandas como Galaxy 500, né? Bem antes, uns 3 ou 4 anos antes, já faziam esse som tipo atmosférico, né? Esse som mais lúdico, né? Do Dream Pop. O próprio Cocteau Twins é anterior, né, ao Jeezy and Mary Chain. Mas o que eu acho que o Psycho Candy fez foi realmente estrear, digamos assim, dar o pontapé inicial no shoegaze e mostrar para todo mundo que era possível fazer uma música pesada e doce ao mesmo tempo, né? E aí logo depois é muito, muito legal a gente pensar que 2 anos depois eles lançam um disco que é bem diferente, né, que é o Darklands, disco maravilhoso, mas muito mais tranquilo, muito menos agressivo, muito menos abrasivo do que Psycho Candy. Então galera, recomendo demais. Barbed Wire Kisses saiu pela editora Sapopemba, biografia do Jeezy and Mary Chain e vamos celebrar aí os 40 anos de Psycho Candy. Valeu galera, até amanhã. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem direito a um monte de benefícios. Eu faço 20 textos inéditos por mês, exclusivos para o site. Você pode participar de 2 a 3 debates, cursos ou workshops mensais. E, além de tudo, você tem acesso ilimitado ao acervo do site. O site já está no ar há mais de 6 anos, eu tenho lá 700 e tantos textos escritos exclusivamente para o site e mais de 80 cursos, desde história do cinema, grandes movimentos cinematográficos e musicais, conversas sobre grandes cineastas, entrevistas, tem muita coisa legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar.